O assunto agora é saúde. A gente vai abrir o consultório agora com o quadro Você e o Doutor. Bom, as doenças do coração, elas são responsáveis por cerca de 30% das mortes no Brasil, o que corresponde aproximadamente a 400 mil óbitos por ano, segundo o Ministério da Saúde. A boa notícia, Tice, é que 80% dos casos são evitáveis. E é por isso que o nosso médico de família, Dr. Antônio Sprossi, está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas sobre as causas, sobre os sintomas e tratamentos e, principalmente, cuidados preventivos de enfermidades como infarto, arritmia e insuficiência cardíaca. Bom, doutor, para a gente começar, quais são os principais problemas que afetam o nosso coração? Bom, o nosso coração, ele é um órgão tão importante. Por quê? Porque ele é uma máquina perfeita. Ele é considerado uma das máquinas mais perfeitas do mundo. Esse coração, ele bate 100 mil vezes por dia. Sabe que é uma máquina que bate 100 mil vezes? Seria o motor do nosso corpo? É o motor do nosso corpo e esse motor ele tem, olha só, tem artérias, que está em vermelho são as artérias, em azul são as veias. Você abrindo o coração, olha, o coração tem válvula, as válvulas, nós temos o coração esquerdo e o coração direito. Olha o músculo do coração, como ele é grande, como se fosse o músculo do braço. E aqui, olha, nessa região do coração tem até um marca-passo que comanda os batimentos do coração. Então você vê que esse coração aqui, para funcionar, ele não pode ter falha. Se ele tiver uma falha, alguma coisa vai acontecer no nosso corpo. Bom, então vamos falar de algumas das doenças, né, doutor, Bom, do coração. Arritmia cardíaca, por exemplo, o que é? Explica então, pra gente. A arritmia é quando o coração não bate naquele ritmo, bum-bum, bum-bum, não bate nesse ritmo normal. E por que não bate? Tem várias causas. Eu vou mostrar uma delas para vocês, que é a fibrilação ventricular, que é caracterizada como uma arritmia muito ruim, maligna, porque ela pode causar morte. Esses pontos amarelos são os gatilhos onde o impulso elétrico ele é formado. E de repente o coração tem uma dissincronia que tudo começa a bater ao mesmo tempo e nada funciona. Então ele não contrai direito, ele fica fibrilando, ele fica tremendo, como vocês estão vendo. E o único tratamento para esse tipo de arritmia é o eletrochoque. Eu tenho que dar um choque nesse coração para ele voltar ao normal. Porque ele fica batendo muito rápido. Ele fica batendo muito rápido. Como se fosse um computador, tudo. Exatamente. Que Olha, deu, nós temos um marca-passo que fica aqui, ó. Certo. Esse marca-passo é que conduz o impulso elétrico. De repente, esse marca-passo fica ruim e aí começa o problema, né? Agora, como é que eu trato a arritmia, doutor? A gente sempre começa com remédio, com medicamento. Claro que nesse caso da fibrilação ventricular, eu tenho que dar um eletrochoque no paciente. Se o medicamento não funciona, muitas vezes, nós temos que implantar dispositivos dentro do coração, como um marca-passo. Aqui, esse marca-passo fica controlando os batimentos do coração. Muitas pessoas vivem com marca-passo a vida inteira sem problema. Além disso, eu posso fazer ablação por catéter. O que é isso? É o seguinte, eu ponho por cateterismo, eu coloco um catéter dentro do coração e vou queimar os focos do coração que dão arritmia. E eu queimando esses focos de arritmia, o coração fica normal. E se nada disso funcionar, ainda eu tenho a cirurgia cardíaca para casos mais delicados, casos mais graves. Bom, a gente falou sobre arritmia, vamos falar agora sobre insuficiência cardíaca. Explica pra gente, doutor. Insuficiência cardíaca é quando o nosso coração, quando esse músculo que eu mostrei para vocês aqui, esse músculo, olha, essa parte vermelha, não funciona bem. É como se o músculo estivesse fraquinho, sabe? Então eu vou mostrar agora para vocês uma animação para entender melhor. Então lembra, nosso coração bate 100 mil vezes por dia, ele joga tanto o sangue arterial como o sangue venoso para fora, e esse sangue que sai do coração, ele vai para os braços, para o pulmão, para o cérebro, para as pernas. Quando agora, lembra que eu tenho o coração esquerdo, como eu falei para vocês, e eu tenho o coração direito. Certo. Quando o coração esquerdo e o coração direito começam a falhar, o músculo começa a ficar fraco, esse sangue não é bombado para frente, não é bombeado com tanta força. E esse sangue acaba sendo represado, ele fica parado. Aonde? Nas pernas. Então o sangue nas pernas ele vai inchar, por isso que a perna inchada é perigoso. Incham sempre as duas pernas, os braços, e o pulmão fica cheio de água. Esse edema agudo pulmonar que a gente fala, edema de pulmão, é quando a água fica represada no pulmão, porque o meu coração não tem força para bombar.
Isso é insuficiência cardíaca. Agora, como é que eu faço para tratar a insuficiência cardíaca, doutor? Eu começo tratando a insuficiência cardíaca também com remédios e muitas vezes não esqueçam, se a insuficiência cardíaca progredir, eu posso fazer qual cirurgia? Transplante cardíaco. O transplante do coração? Transplante do coração. Uau. E aqui no Brasil, o transplante de coração tem um dos centros mais avançados do mundo. Então a gente não tem medo para tratar a insuficiência cardíaca. A gente trata com muita dignidade e com muita efetividade. Agora, doutor, a gente vê muito infarto, as pessoas Sim. têm muito infarto, né? Como que isso acontece? Olha, Ticiane, infelizmente a gente tem muito infarto, como você falou no começo, a incidência é muito alta. Sim. Vamos dar uma olhadinha lá dentro do coração para entender. O nosso coração tem as artérias coronárias que irrigam o músculo do coração. Coronária esquerda, coronária direita, tem várias coronárias. Aí dentro de uma delas, a gente vai ver que o sangue está fluindo bem e de repente começam a ter placas de gordura, chamadas placas de ateromatosas, que vão bloqueando a circulação do sangue. Chega uma hora que o sangue não vai mais. Então o músculo do meu coração não recebe mais oxigênio, não recebe sangue. Isso vai matar o coração, vai morrer. Essa parte em negrito que vocês estão vendo é o infarto agudo do miocárdio. É quando o sangue não chega no coração e ele morre. Esse é o infarto. Agora, doutor, tenho infarto. Estou infartando, como é que eu trato? Eu estou infartando agora. O paciente chega no pronto-socorro com dor no peito, passando mal, pressão baixa, aquela coisa toda. Nesse momento a gente injeta um trombolítico na veia, uma alteplase, que tira os coágulos e ao mesmo tempo eu já faço um cateterismo. Olha, vou mostrar. O paciente vai para o centro de cateterismo. Nos hospitais do Brasil nós estamos bem aparelhados. Aí tem a artéria coronária que está entupida bem nesse lugar aí, olha, dá um exemplo, né? Aí o que eu faço? Eu faço o cateterismo, ponho um balão, dilato, faço uma angioplastia e deixo dentro dessa artéria, dentro da obstrução, esse arame chamado stent. E eu posso colocar um stent, 2 stents, 3, até 6 stents em artérias diferentes. E eu colocando stent nesse paciente, salvamos a vida dele. E ele pode fazer atividade física, ele volta para a vida normal. Mas o infarto mata. Por isso que a gente sempre tem que falar de prevenção, que já a gente vai falar. É o mais importante. Quais os fatores de risco, doutor, para essas doenças todas do coração? Boa pergunta. Quais são os principais fatores de risco para ter essas doenças do coração que eu falei? Histórico familiar. Meu pai, meu avô, minha mãe, quem tem na família precisa se cuidar melhor. Doenças pré-existentes, como doenças autoimunes, artrite reumatoide, a terceira idade e o sexo feminino, principalmente o sexo feminino pela menopausa, falta de estrógeno, progesterona é perigoso, as gorduras em excesso no meu sangue, pressão alta, o excesso de peso, o nosso corpo tem que carregar cada vez mais peso, e essa gordura toda, o açúcar elevado no meu sangue também é perigoso, cigarro e álcool, esse é um problema que os jovens já estão enfrentando, né? Então precisa tomar muito cuidado. Estresse, porque o estresse libera vários hormônios que são malignos para o nosso coração. Sim. E, finalmente, a depressão. A depressão, a pessoa não sai de casa, não faz atividade física, não se alimenta bem e ninguém fala muito. A gente tem que falar que depressão é um fator de risco para doença do coração. Doutor, problemas cardíacos, os principais, quais são os sintomas que eles apresentam? Isso é muito importante. A gente tem que ficar atento. Você tem que estar atento porque isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha nos principais sinais e sintomas da doença do coração. A dor no peito, ela pode começar no peito, sobe para o pescoço, vai para o braço esquerdo, ela é em aperto, parece que tem um caminhão em cima de você aqui. Essa falta de ar acontece principalmente se eu for fazer algo, vou caminhar, vou subir escada, de repente eu não consigo respirar. Além disso, associado o suor frio. Então, se você tem dor no peito, suor frio, falta de ar, toma cuidado que você pode estar tendo um infarto. Além disso, cansaço exaustivo sem causa. Você não tem nada, de repente tem que parar tudo porque você está exausto, não consegue sair da cadeira. Palpitação e lentidão de batimento. Quer dizer, o coração pode bater rápido ou ele pode bater devagarzinho, porque o sangue não está chegando lá. Além disso, tontura com ou sem desmaio. Os desmaios são termômetros para o cardiologista e para a gente que cuida de coração. E lembra que eu falei, né, o inchaço nas pernas Sim. e nos pés, porque o coração não tem força para bombar esse sangue para frente.
E além disso, você pode ter também tosse noturna, porque o pulmão está cheio de água. E essa água fica armazenada no pulmão e você tenta, às vezes você vai escarrar, sai aquela água, aquele líquido, náuseas e vômitos. Porque tanto o estômago como o fígado ficam também cheios de sangue e não funciona direito. E, finalmente, desconforto nos braços, na mandíbula, porque vai pouco sangue para esses órgãos. Parece que tem alguma coisa nervosa aí, mas não é. É dificuldade da irrigação. Então, todos esses sintomas juntos levam você a ficar preocupado, mas leva a sério. Procura um posto de saúde, vá ao hospital para ver se você pode estar tendo um ataque cardíaco. Bom, essa animação, essa arte que a gente viu, ficou perfeito para a gente entender os sintomas. Agora eu queria saber a prevenção, que é muito importante, né? Como a gente faz para ter um coração saudável? A prevenção é baseada no peso, manter seu peso saudável, dormir bem à noite é importante. O sono é um bom remédio. Cuidado com... Você falou em remédio agora. Se você tem um tratamento, faça o tratamento. E, finalmente, uma dieta balanceada e cuidado com álcool e bebida. E, para falar em dieta, aqui eu trouxe uma dieta ideal para você, chamada dieta do Mediterrâneo, que são alimentos que aumentam o meu colesterol bom, que é o HDL, para limpar os vasos por dentro. Os peixes de água profunda, que tem muito ômega 3, ômega 6, ômega 9, grãos, a farinha integral, os grãos, salada, legumes, o azeite extra virgem e, finalmente, as frutas vermelhas, principalmente a uva, que tem resveratrol, polifenóis na sua casca, que melhora muito também o colesterol bom, fazendo a limpeza dos vasos por dentro. O que é maravilhoso é que essa dieta que ela faz bem para a saúde e faz bem para o nosso paladar, que é uma delícia, né, doutor? Lógico. Então fica maravilhoso. É verdade. Agora, para a gente poder aqui amarrar bem tudo direitinho, eu queria que o senhor contasse para a gente mitos e verdades sobre as doenças cardíacas. Vou começar com a Ticiane, tá? Tici, só quem é obeso tem problemas cardíacos. É mito. É mito, tá certo. Os magrinhos também podem ter problema no coração, né? Ana, a má higiene bucal está ligada a doenças do coração. Mito ou verdade? Essa é verdade, doutor. Acertou, porque as placas no nosso dente fazem bactérias e os anticorpos vão lesar nossas artérias. Uma taça de vinho por dia protege o coração. Verdade. É verdade, não é mito? Ah, doutor. Era O verdade. resveratrol faz bem, mas o vinho, o álcool não. Mas os médicos falam que uma taça de vinho faz bem para a vida, para o Um coração, vinho sem pra álcool, saúde. você já viu. Para o coração faz mal. As doenças cardíacas afetam todas as raças igualmente. Verdade. É verdade? Eu acho que é verdade. Não, doutor. não é. Não. A raça negra é a raça que mais tem problema de coração. Verdade. Mais pressão alta e mais infarto. Por quê? Uau. Porque é da raça. É da raça, entendeu? E finalmente para você, Uma Tiziane. questão genética, então, Genética. né? O inverno que está chegando Sim. está relacionado com o maior número de infartos. É verdade ou não? Verdade, talvez pela falta de... Não, É verdade, tá né? certinho. Pela falta de De oxigênio, Não, e porque do no ar. frio, os vasos, ó, Então não tem nada a ver com o que eu falei. contraem, Tá. os vasos se fecham no frio. Então precisa tomar Mas eu cuidado. chutei bem. Pra- Significa que a gente tem que tô ter bem. mais atenção ainda com a alimentação, com a prevenção e com a nossa saúde nos dias de É maior frio. verdade. Doutor, Olha. muito obrigada. Semana que vem Obrigada, tem mais doutor. consultório É um prazer estar com você. aqui no Hoje em Dia. Gostoso, Catelli? Adorei, que dicas incríveis. Obrigado, doutor Antônio Spreuser, foi sensacional.